social e ela é tão, digamos assim, ela é tão cobrada em provas e geralmente quando o professor ele tem a oportunidade de cobrar uma só revolta para não encher a prova com as revoltas, ele escolhe justamente essa daqui. É porque ela tem algo diferente em relação a todas as outras. Porque ela foi a única que não teve uma liderança completamente popular. A liderança e a ideia da revolta, da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né, que vem em relação à roupa tradicional dos soldados ah, lá da região do sul, do Rio Grande do Sul, ok? Então, o que ela tem de diferente das outras? É porque ela foi elitista, pessoal. Enquanto as outras foram populares, né? Encabeçadas basicamente por pessoas oprimidas. Você pega aí negros, escravos, índios. Essa daqui, né, ela foi encabeçada desde o início por grandes fazendeiros. No caso aqui, quando a gente está falando de Revolução Farroupilha, a gente não usa a palavra fazendeiro, a gente usa estância, né, que substitui fazenda, e estanceiros para substituir fazendeiros, que lá no sul se chama assim: estância, fazenda e fazendeiro, estanceiro. Então, se você vê essas expressões, estanceiros, estância, nada mais é de que fazendeiros e suas benditas fazendas, ok? Até aqui a palavra. As principais lideranças eram estanceiros, ou seja, eram donos de fazendas. Então, vamos lá. Então, a Revolução Farroupilha, observe que ela foi a maior, ela durou 10 anos, pessoal. Ela vai de 35, né? Aí, quarto ano do período regencial, e ela adentrou o segundo reinado. Então, Dom Pedro II pegou essa revolta aqui, viu? Só para vocês terem noção quanto ela demorou. Então, por ela ter sido liderada por homens ricos que tinham muito dinheiro, tinham conhecimento de guerra, né? Porque a região do sul, devido às batalhas pelas colônias do sul, aquela região ali das missões, brigas com o Uruguai, brigas com a Argentina. Então, ele já tinha uma cultura bélica, já tinha um conhecimento de guerra e de estratégia. Diferente da Bahia, do Maranhão, né, em que as pessoas que participavam dos movimentos lá não tinham conhecimento de guerra como os grandes fazendeiros aí da região sul do Brasil. Então vamos lá. Revolução Farroupilha é a principal das revoltas, ela foi a diferente das iguais. De 35 a 45, 10 anos, 10 anos. E ela tem como sua principal marca que ela foi a mais elitista, ou seja, encabeçada por homens ricos e não por pessoas pobres. A mais elitista e longa de todas as revoltas. Ok? As principais lideranças. Você pega o estanceiro Bento Gonçalves, que é esse rapaz aqui, ó. Bento Gonçalves. E você pega também o cunhado dele, né? O Davi Canabarro. Eles eram cunhados, pessoas muito próximas. Ok? Então você tem Bento Gonçalves, o maior líder. Davi Canabarro. E também um miliciano italiano, esse Giuseppe Garibaldi. Pessoal, esse rapaz aqui ele participou até da independência da Itália. Ele era um italiano, né, que tinha barcos de guerra e soldados, e ele andava pelo mundo lutando por dinheiro. Ele era um mercenário. Então, foi lá para a Itália, pagaram ele, ele lutou pela independência da Itália. Veio para cá, pagaram ele, ele veio para cá lutar pela independência da região sul do Brasil. Ok? Então, o objetivo da Revolução Farroupilha, só adiantando para vocês, era separar o sul do resto do Brasil. Era criar um novo país, criar uma nova nação ali, que abrangia basicamente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ok? Mas o que causou essa revolta, Bruno, que durou tantos anos, foi a mais importante, que gerou tudo isso? Então vamos lá para as causas. Ó. Altos impostos sobre a charque gaúcha, Bruno, aquela carninha de charque que a gente come com cuscuz. A charque, pessoal, era a carne mais produzida no Brasil naquele período, até porque ela é a melhor para se conservar em um mundo onde ainda não tinha congelador. Né? Então a carne de charque era muito vendida, produzida naquele período. E a região do Brasil que mais produzia charque era o sul, ok? O sul era a região que mais produzia charque. Então, o governo brasileiro cobrava altos impostos sobre a charque. Né? Então, o preço da charque gaúcha era muito alto aqui no Brasil. Mas, em contrapartida,
o preço que era cobrado sobre a charque da Argentina e do Uruguai era baixo. Então, o governo brasileiro vendia, digamos assim, fazia com que a carne da Argentina e do Uruguai fosse mais barata do que a carne brasileira. Olha só que sacanagem. Então, os fazendeiros morriam de raiva disso. Como é que pode? A nossa carne não é apoiada nem pelo presidente, que nem pelo presidente, não, nem pelos políticos daqui no nosso país. Então, você ia no mercado, a carne uruguaia e argentina era mais barata do que a carne brasileira, mesmo você indo em um mercado brasileiro. Então isso era uma injustiça muito grande. Os fazendeiros resolveram lutar, né, contra isso. Então o principal motivo, a principal causa da Revolução Farroupilha era os altos impostos sobre a charque gaúcha e os baixos impostos sobre as carnes importadas. Ok? E aí, o que é que eles vão fazer? Vão se organizar com todo o dinheiro que eles tinham para contratar mercenários, soldados, para guerrear e tentar separar o resto do Brasil o resto do sul do Brasil, né, do resto da nação. O estopim, né, dessa revolta, quando disse, não, agora a gente vai ter que se organizar e vamos lutar contra o governo regencial. Foi a nomeação do presidente da província, né, que era o governador daquela época, pelo Rio de Janeiro. Eles não deixaram que os homens do sul escolhessem um governador para lá. E aí a capital mandou um interventor, né, um governador carioca. Então imagine só, você é gaúcho, você quer um líder gaúcho, porque o líder gaúcho conhece os seus problemas, conhece a situação, a conjuntura da sociedade gaúcha. Mas não, os governos regenciais mandaram um governador carioca. E aí eles não vão apoiar. Então o estopim para iniciar essa revolta, essa revolução, foi a nomeação do presidente da província do Rio de Janeiro, que era contrário aos interesses gaúchos. Os gaúchos queriam um governador gaúcho e não um governador carioca. Ok? Então seria a mesma coisa que a gente elegesse aqui para o Rio Grande do Norte um político lá do Acre, que nunca tinha andado aqui. E como é que ele vai conhecer a realidade do Rio Grande do Norte, a nossa economia, os nossos interesses? É algo muito complicado. E aí, eles vão proclamar uma república, né? A famosa República do Paraty. República do Paraty é o país, digamos assim, que foi formado depois que a Revolução começou. As tropas regenciais serão expulsas de várias regiões e aí eles vão proclamar a República Paraty ou República Rio-Grandense, né? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas antigamente existia o Rio Grande e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Norte quanto o Rio Grande do Sul, eles eram chamados apenas de Rio Grande. Só que para não ficar igual, aí dividiram Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Mas antes se chamavam ambos, esses dois pedaços de terra, que hoje são estados, de Rio Grande. Ok? Depois vai se chamar de República Juliana, a parte lá de Santa Catarina. Ok? Então várias cidades, várias regiões do sul do Brasil vão se revelar para se separar do Brasil. Aqui a bandeira dos soldados farroupilhas, né? A bandeira dos farrapos, a bandeira da República Juliana. E aqui o italiano Giuseppe Garibaldi, rapaz que participou de várias lutas e guerras pelo mundo, né? Lutando, quem pagasse a ele estava lá lutando pela independência das regiões com seus soldados e os seus barcos de guerra. Então vamos lá. Por que essa guerra durou tanto? Por que a Revolução Farroupilha durou tanto? Para começar, os farroupilhas tinham muito dinheiro, logo eram fazendeiros, né? E eles tinham experiência em combates, tinham experiências em batalhas anteriores, né? Já que aquela região do sul teve muitas guerras fronteiriças, né? Até saber onde é a nossa terra, o Brasil vai até onde, o Uruguai vai até onde, a Argentina. Então, eles tinham experiência em guerra e tinham recursos financeiros, ou seja, eles tinham dinheiro, né? Dinheiro para manter a guerra, já que ela era liderada pela elite. Aqui a principal diferença para o resto das revoltas, ok? Todo mundo do sul gostou, Bruno, da idade? Não, nem todo mundo gostou da ideia de separar aquela região do resto do Brasil, né? Porto Alegre é um maior exemplo disso aqui. Porto Alegre, pessoal, a cidade de Porto Alegre, a região de Porto Alegre não apoiou
os farroupilhas, apoiou o governo regencial, o governo do Rio de Janeiro, ok? E as áreas que tinham colonos alemães também não apoiaram. Então, as regiões do sul que tinham colonos alemães ou ligados com o comércio do Rio de Janeiro, eles não vão apoiar, com medo de que isso prejudicasse as relações comerciais que eles tinham, ok? Então, nem todo mundo do sul do Brasil apoiou a revolta, mas o sul estava praticamente todo separado, ok? Aqui o Brasão de Porto Alegre, que foi a cidade que não aceitou a Revolução Farroupilha, observe que ela tem escrito leal e valorosa, né? Esse leal é uma referência que nós somos leais ao Brasil, nós somos leais ao governo central, nós somos leais ao Rio de Janeiro, ok? Bom, como ela foi uma revolta elitista e encabeçada por homens ricos, né, ela não teve o final que todas as outras revoltas tiveram, ok, pessoal? Então, quando viram que já vinham 10 anos de revolta, muitas mortes de ambos os lados, um gasto de dinheiro absurdo, né, quando os farroupilhas viram que o Brasil não ia desistir, né, de deixar que o Sul se separasse, os líderes da Revolução Farroupilha vão se juntar com o governo imperial do Brasil, já que aí nós já estamos dentro do governo imperial, né, em 45, e vão assinar um acordo de paz. Então observe como isso aqui foi diferente. Nas outras revoltas, a Cabanada, a Sabinada, a Cabanagem, a Revolta dos Malês, todos os líderes foram mortos, presos ou degradados. Sabe o que é que vai acontecer aqui no final da Revolução Farroupilha? A anistia dos envolvidos. Ou seja, aqueles estanceiros, os fazendeiros ricos, as pessoas que lutaram pela Revolução Farroupilha, eles foram perdoados, pessoal. Anistia, ou seja, perdão dos envolvidos, ok? Porque fizeram um acordo de paz. Nas outras não teve acordo de paz, não. Essa daqui teve. Por quê? Porque ela foi encabeçada por homens ricos. Então o governo não teve, digamos assim, coragem de chegar lá e matar os maiores fazendeiros do Brasil, os maiores produtores de charque do Brasil. O governo, Dom Pedro II, não teve coragem de mandar matar eles, então eles resolveram fazer um acordo de paz chamado de Paz de Ponche Verde, ok? A Paz de Ponche Verde é o documento que sela o final da Revolução Farroupilha. Ele determinava a anistia dos envolvidos gaúchos, né, a incorporação dos farrapos ao Exército Nacional, ou seja, todas as pessoas que lutaram no Exército dos Farroupilhas agora serão listados no Exército Brasileiro. Para compensar as mortes que o Exército teve, todos os soldados farroupilhas agora serão soldados brasileiros. O Rio Grande do Sul teve o direito de escolher o presidente da sua província. Então, de certa maneira, eles conseguiram os seus objetivos, porque os impostos vão baixar, né, e eles vão ter o direito de escolher o presidente da província e não deixar que Dom Pedro II escolha. A devolução das terras confiscadas na guerra, tudo que era terra que os farroupilhas tomaram, eles vão ter que devolver, ok? E aí, ó, os impostos, proteção ao charque gaúcho da concorrência externa. Agora o charquezinho gaúcho vai ser mais barato do que o charque argentino, o charque uruguaio, né? Vocês se lembram, pessoal, que eu falei quando a gente estava falando sobre a Sabinada, que o estopim da Sabinada foi a obrigatoriedade de alistar as pessoas da Bahia para lutar na guerra da Revolução Farroupilha. Então, muitos escravos tiveram a promessa da libertação, né? E muitos jovens foram obrigados a se alistar. Por isso que a Sabinada teve participação também de muitas mulheres que não queriam que seus maridos e filhos fossem mandados para o Rio Grande do Sul para morrer, né? E aí aqui tem uma questão: libertação dos escravos envolvidos. Por quê? Foi prometido aos escravos que os que lutassem ao lado do Brasil contra os farroupilhas, quando terminasse a guerra, eles seriam libertos. Alguns conseguiram, pessoal, mas aconteceu um evento aí no último ano da Revolução, né, da Revolução Farroupilha, que foi a surpresa de Porongos, né?
onde pediram para uma guarnição, ou seja, um grupo de soldados, só formada por negros, fossem para uma região chamada de Porongos, eles fossem para essa região, só que era uma emboscada, pessoal. Eles foram levados para lá sem armas, dizendo que não precisavam de armas, que era apenas um evento diplomático, não precisava de armas, não ia ter batalhas. Quando chegaram lá, foram surpreendidos pelos farroupilhas muito bem armados e todos eles foram massacrados. Então enviaram vários negros, soldados negros, para a morte. Isso é conhecido como a surpresa de Porongos, que foi um evento de traição aos negros que escolheram abandonar a vida na agricultura para lutar pelo exército nacional contra os farroupilhas. Ok? Então, até a próxima aula.